Hi everybody, how are you today? Welcome to today's class. Bem-vindos à aula de hoje. Today we're going to talk about possessive adjectives versus pronouns. Hoje a gente vai conversar sobre adjetivos versus pronomes possessivos. Vamos começar pelos adjetivos possessivos. O que são adjetivos possessivos em inglês? São palavras usadas antes de um substantivo. Então, aqui é o pulo do gato, para a gente diferenciar daqui a pouco os pronomes dos adjetivos. Os adjetivos possessivos a gente vai usar antes de um substantivo. E aqui meio que a gente segue o padrão geral do inglês. No inglês, a gente sempre coloca adjetivos antes dos substantivos. Você já deve ter visto isso em uma das suas primeiras aulas de inglês, que a gente não pode falar, por exemplo, no inglês, uma menina bonita. A gente tem que falar uma bonita menina, né? Então a gente precisa falar a beautiful girl, colocando sempre a característica antes da coisa ou antes da pessoa. O adjetivo sempre antes do substantivo. Então, ao invés de falar uma menina bonita, no inglês a gente precisa falar uma bonita menina, a beautiful girl. Por exemplo, eu vou falar um carro velho. No inglês eu vou precisar falar um velho carro. E aí, esse adjetivo velho precisa vir antes do carro. Então, ó, um carro velho, no inglês fica um velho carro. An old car. Por exemplo, eu quero falar uma história legal. No inglês, eu vou precisar falar uma legal história. Esse legal vem antes do história. Então, a cool story. Então, de modo geral, no inglês, os adjetivos, eles precedem os substantivos. Então, as características sempre aparecem primeiro do que as coisas, do que as pessoas. E essa regra permanece a mesma quando estamos falando de adjetivos possessivos, porque são adjetivos também. Então, eles vêm antes de substantivos. O que é um substantivo, teacher? Um substantivo é um nome que a gente dá a uma pessoa, uma coisa, um lugar, um animal. Esses são os substantivos. Lugares, exceto os nomes próprios de lugares, tá? Que seriam os países e os estados. Lugares, eu digo, me referindo a um parque, um cinema. Esses sim são substantivos. Agora, Estados Unidos, aí a gente considera como um nome próprio, ok? Então, ó, a gente vai usar os adjetivos possessivos antes de substantivos, antes de coisas, pessoas, lugares e animais. São palavras usadas antes de um substantivo para mostrar posse, de quem é algo. Vamos repetir agora os adjetivos possessivos em voz alta. E você que estiver assistindo a videoaula, tenta repetir comigo em voz alta também. Vamos lá juntos? My, meu, minha, meus ou minhas. Your, seu, sua, seus ou suas. His é dele. Her é dela. It's é dele, dela ou disso, para coisas e para animais. Our é nosso ou nossa. Eu tendo a pronunciar sempre como our, mas também existe a pronúncia or. Você pode ouvir essas duas. Você pode usar a que você achar melhor. Eu acho our mais bonito, então eu falo our. Para nosso, nossa, nossos e nossas. E their, para deles ou delas. Ok? Vamos falar juntos novamente? My, your, his, her, it's, our, their. Agora vamos às observações. Esse her aqui, observação acerca da pronúncia, que não seria hair. Hair, tá vendo que a minha boca abre para pronunciar hair, que é cabelo? Hair. Esse daqui a pronúncia é her. Olha como a minha boca é redonda para pronunciar o dela. Her. Teacher, morro de dificuldade de diferenciar a pronúncia do her dela e o hair de cabelo. O que que eu faço? Tem aquela música do Bruno Mars, Just the Way You Are. Eu adoro essa música, é muito bonitinha. Ele falando pra menina, né, se declarando que ela é maravilhosa, do jeitinho que ela é. Just the way you are. Do jeitinho que você é, do jeito que você é. E aí ele fala sobre as características físicas dessa menina na música, e tem um trechinho que ele fala sobre o cabelo dela, né? Então ele fala o cabelo dela, o cabelo dela. Ele fala duas vezes. E aí ele usa esse her hair, her hair. Então eu indico, caso você tenha dificuldade, que você repita muitas vezes em voz alta. E aí escuta essa música e fica dando replay nessa parte que o Bruno Mars fala. Her hair falls perfectly without
perfectly without her trying. Aí ele fica falando várias vezes, aí você vai repetindo junto para pegar essa diferença. Outra observação a respeito do it's. Nossa, teacher, é a mesma pronúncia do it's, do verbo to be, quando eu vou falar ele, ela, ou isso é, ou está? Infelizmente. Infelizmente, sinto em te dizer. Porque tem o it is, né? Que é o verbo to be. It is significa isso, ele ou ela é ou está. E aí, se a gente quiser abreviar, a gente faz assim, né? Ó, IT, coloca apóstrofo lá em cima e o S. It's. E aí, agora a gente está vendo adjetivos possessivos. E aí, a mesma pronúncia, it's, é a mesma pronúncia. Então, você só não coloca o apóstrofo, deixa tudo juntinho, mas é a mesma pronúncia. Inclusive, os nativos tendem a misturar muito isso, escrever tudo errado, sabia? Se você conversar com um nativo nas redes sociais, você vai perceber que eles misturam muito esse it's do verbo to be e esse it's do adjetivo possessivo. Mas aí, se você quiser falar tudo certinho, né, você lembra, ó, que se tiver com apóstrofo é porque é o verbo to be, isso é ou está, e se tiver sem o apóstrofo é porque é o possessivo, dele, dela ou disso, ok? Vamos continuar aqui. Então, o our, que eu já falei sobre a questão de pronúncia, tem o our, tem o or, você pode escolher a forma que você acha mais legal de falar. Eu prefiro falar our, porque eu acho que é mais bonito. E o their, deles ou delas. O their também é homófono de duas outras palavras. Homófono é quando tem o mesmo som. Então, tem esse their que a gente tá vendo agora, né, que é o deles ou delas, que é o adjetivo possessivo. Com a mesma pronúncia, tem o their, que significa aí ou lá. Ó, a escrita é diferente, tá vendo? Mas a pronúncia é a mesma, their. E também tem o there do verbo to be. Já ia esquecendo agora. Eles ou elas são ou estão. Então, essas três palavras aqui têm exatamente a mesma pronúncia, tá? There, deles ou delas, there, aí ou lá, e there, eles ou elas são ou estão. Então, é bem fácil de confundir. Você vai ter que prestar atenção no contexto e faça suas próprias frases também para pegar direitinho a escrita, para não se confundir a respeito do spelling, né? Da soletração de cada um, ok? Tá, vamos continuar aqui com os adjetivos possessivos. Eu separei agora várias frases com os adjetivos possessivos para a gente ler em voz alta. E aí eu queria que você fizesse um exercício. Você viu, né? Eu expliquei já que os substantivos são os nomes que a gente dá a coisas, a animais, a pessoas, a lugares. E aí eu vou ler essa frase aqui com você, todas essas frases, e você tenta, antes de eu falar, indicar para mim qual que é o adjetivo possessivo e qual é o substantivo dessa frase, porque eles necessariamente vão precisar estar, ó, juntinhos para estar certo, ok? Vamos ler a primeira frase. Repete aí da sua casa também. This is my car. This is my car. Então, essa frase significa este é meu carro. Onde está o adjetivo possessivo? Tá no my. Se você falou my, arrasou. Muito bem. E onde que está o substantivo? É o car, o carro. Muito bem. Vamos para a próxima frase. She is your teacher. She is your T. Tá vendo que é T e não ti? Teacher. She is your teacher. Ela é sua professora. Onde que tá o adjetivo possessivo? É o your, o sua. Muito bem. E onde está o substantivo? É o teacher, professora. Muito bem. Sempre juntinhos. Você vai perceber que vai ser bem fácil você falar para mim qual que é qual. Mas continua falando, mesmo sendo fácil, porque você está criando um padrão dentro do seu cérebro e vai ser mais fácil de futuramente você saber o que são substantivos, fazendo esse exercício que parece ser besta agora, mas vai te ajudar, confia. Próximo. Vamos ler juntos. That is his phone. That is his phone. Aquele é o celular dele. Onde está o adjetivo possessivo? Está no his. Muito bem, que é o dele. E onde está o substantivo? No phone. Muito bem. Ó, até então, as frases estavam seguindo a lógica do português, ó, em termos estruturais. Este é meu carro, this is my car, né? Este, this. É, is. Meu, my. Car, carro. Ela é sua professora, she's your teacher. She, ela. Is, é. Your, sua, teacher, professora. Agora já deu uma bugada. Aquele é dele, celular. That is his phone. Por que que deu essa bugada? Lembra lá no começo que eu falei do pulo do gato, ó?
Os adjetivos possessivos